É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui com a terceira parte da nossa aula, onde nós vamos falar sobre o protocolo Ethernet, né? Nós já vimos a camada física, a camada enlace de dados, e agora vamos ver o protocolo Ethernet, que dos protocolos da camada enlace de dados é o protocolo usado nas redes locais, nas redes baseado em switch, que é um dos propósitos do nosso curso. Nós vamos aprender a configurar a switch, a implementar segurança, um certo nível de segurança em switch, e para isso a gente precisa aprender um pouquinho sobre o protocolo Ethernet. Então, primeira coisa que o protocolo Ethernet, ele que subdividiu a camada enlace de dados em duas subcamadas, a subcamada LLC e a subcamada MAC. Tá? Então, Ethernet é uma tecnologia usada em redes locais mais ampla. Na verdade, o Ethernet talvez seja um dos protocolos mais antigos que a gente lide hoje. O protocolo Ethernet foi um dos primeiros protocolos das redes de comunicação. Tá? Ele existiu até antes do protocolo IP. O protocolo Ethernet existe antes do protocolo IP, antes do protocolo TCP, antes de vários protocolos, certo? Ele opera na camada enlace de dados e na camada física. Tá? A gente tem ele operando nas duas camadas. A família de tecnologia de rede de comunicação são definidas nos padrões. Tá? Vou pegar minha canetinha aqui. Os padrões I3E 802.2 e 802.3. O 802.2 é o LLC e o 802.3 é a subcamada MAC. E suporta muitas larguras de banda, né? Ele vai de 10 megas a 100 GB, certo? Claro que 100 GB ele atinge com fibra, né? Os padrões Ethernet definem os protocolos da camada 2, tecnologia da camada 1, né? E ele subdivide a camada enlace de dados em duas subcamadas, a Logical Link Control, que é a LLC, e a subcamada MAC, que é o Media Access Control. Tá? Então aqui o Ethernet é um protocolo, talvez seja o único protocolo, todos os protocolos, por exemplo, protocolo DNS, protocolo HTTP, são protocolos exclusivamente da camada de aplicação. Tá? TCP, UDP são exclusivos da camada de transporte. O IP age apenas na camada de rede. O Ethernet é o único protocolo que age em duas camadas. Ele age tanto na camada física quanto na camada enlace de dados. Porém, quando a gente fala da camada do modelo TCP/IP, a gente está falando que ele age numa única camada, que é a camada de acesso ao meio. Vamos falar um pouquinho sobre as duas subcamadas, né? A camada LLC, que é a Logical Link Control, lida com as comunicações entre as camadas superiores e inferiores. Então, ela lida com a parte lógica dos quadros, tá? Ela age na parte lógica dos dados, tá? E ela pega os dados das camadas superiores e prepara eles para serem introduzidos nas camadas inferiores. Então, pega os dados do protocolo de rede e adiciona informações de controle para ajudar a entrega do pacote para o destino. Então, ele trata disso logicamente. A subcamada MAC, que é a Media Access Control, o controle de acesso ao meio, né? Ela constitui a subcamada inferior da camada enlace de dados. Ela é implementada pelo hardware, né? Normalmente é a placa de rede do computador. Então, um hardware que lida na subcamada MAC é a placa de rede do computador. E ela tem duas principais responsabilidades. Ela encapsula os dados para o quadro que precisar, né? Se for fibra, se for cobre, se for ar, a gente já viu ali vários tipos de encapsulamento diferentes, né? E ela controla o acesso ao meio. Então, ela que é responsável por fazer todo esse controle da parte física da história. Como os dados vão ser organizados para entrar no meio físico, para se transformar num sinal físico. Tá? E aí a subcamada, falando um pouquinho da subcamada MAC, né? Que talvez seja a mais importante das duas no nosso contexto do nosso curso. Tá? Ela é responsável pelo encapsulamento dos dados. Então, ela delimita os quadros, ela endereça os quadros e ela faz a detecção de erros. Então, é nela que ela que é responsável, a subcamada MAC, por delimitar o quadro, colocar aquele delimitador de início e de fim de quadro,
Um endereçamento, que é o endereço MAC, aquele endereço de 48 bits que a gente tem em hexadecimal, e a detecção de erros, tá? É feito nessa camada, nessa subcamada. E o controle de acesso ao meio, então ela que faz o controle de colocação de quadros dentro e fora do meio físico. E ela que recupera da mídia. Então, quando chega do lado de lá, é a subcamada que também vai pegar os dados, o sinal físico daqueles dados, vai receber o sinal físico da camada 1 e vai transformar aquilo em bit de novo e reorganizar para ser transmitido para a camada LLC. Okay? Então, encapsulamento de dados. Montagem de quadros antes da transmissão e a desmontagem do quadro no recebimento de um quadro. Então, quando um quadro vai ser transmitido, é essa subcamada que monta, que pega os dados da camada da LLC, ainda são dados, né, do pacote. Ela pega esses dados do pacote com os controles já introduzidos pela camada LLC e transforma aquilo num quadro MAC. Tá? E ela que desmonta o quadro para entregar para a camada LLC quando a gente está falando do destino. Então, na origem ele monta o quadro e no destino ele desmonta esse quadro. A camada MAC adiciona um cabeçalho e um trailer à camada de rede e a PDU da camada de rede. Okay? Fornece 3 funções principais: delimitação de quadro, endereçamento e detecção de erro. Então, delimitação de quadros, né? Identifica um grupo de bits que forma um quadro. Tá? Então, sincroniza e prepara os nós para a transmissão. Endereçamento. Cada cabeçalho de Ethernet adicionado ao quadro contém um endereço físico, um endereço MAC, que permite que o quadro seja entregue ao nó de destino. E a detecção de erro. Cada quadro Ethernet contém um trailer com a verificação de redundância cíclica, ou o CRC, do conteúdo do quadro. Então, é ele que é responsável por fazer essa detecção de erro. O controle de acesso ao meio, né? Então, a subcamada MAC é responsável pela colocação dos quadros no meio e a remoção dos quadros no meio físico. Ela que é responsável por colocar e retirar do quadro, do meio físico. Ela comunica diretamente com a camada física. Para quê? Para saber qual é o tipo de meio físico, para poder preparar aquele quadro para ser transportado pelo meio físico. Se vários dispositivos em um único meio físico tentarem encaminhar dados simultaneamente, eles colidirão e o resultado dos dados são corrompidos e inutilizáveis. Ou seja, com a detecção de erro, que a gente já viu aqui que é feita, né? Então aqui é feita uma detecção de erro. Né? Aqui embaixo, ele fica monitorando esse meio físico. Se vários hosts, vários nós tentarem transmitir dados, encaminhar pacotes, quadros ao mesmo tempo, eles podem coligir e aí eles são corrompidos. Quando eles são corrompidos, a redundância cíclica falha e aí com isso ele inutiliza os dados. O protocolo Ethernet, né, a tecnologia Ethernet, fornece um método de controle, né, com os nós compartilhados. É o CSMA, que ele fica verificando se alguém está usando o meio. Então, processo de acesso múltiplo com verificação de portadora, CSMA, usado para detectar primeiro se o meio físico está transportando o sinal. Então ele verifica para ver se existe alguém usando o sinal. Ele sente o meio físico, ele bota o ouvido para fora do carro para ver se tem alguém vindo pelo lado de lá. Se nenhum sinal portador é detectado, o dispositivo transmite seus dados. Então, se ele não ouve ninguém do lado de lá, ele vai tentar passar, ele vai transmitir os dados dele. Se 2 dispositivos transmitirem simultaneamente, colisão de dados. Então, aqui ele vai mostrar aqui aquela representação aqui, ó. Tenta enviar quadros se estiver pronto. Tenta enviar quadros se estiver pronto. Todos os 2 tentam para o mesmo destino e é o que acontece. Colisão aqui no meio do caminho, certo? Colisão no meio do caminho. E aí existe toda uma técnica para lidar com essa colisão. Os 2 métodos frequentes usados são detecção de colisão, CSMA, né? E aí eu tenho o CSMA-CA e o CSMA-CD. O CSMA-CD, aqui é o CSMA, aqui no finalzinho tem um CD.
Detection Collision, tá? Detection Collision, Collision Detection. O dispositivo monitora o meio físico para verificar a presença do sinal de dados. Se um sinal de dados está ausente, indica que o meio físico está livre. Se forem detectados sinais que mostram que outros dispositivos estavam transmitindo ao mesmo tempo, todos os dispositivos param de enviar e tentam novamente mais tarde. Quando as redes Ethernet são projetadas usando tecnologia CSMA-CD, que é essa que a gente está explicando, com os dispositivos intermediários de hoje, não ocorrem colisões. Por que não ocorre colisão? Porque no switch, cada porta do switch é um domínio de colisão separado. Então, o CSMA-CD só é utilizado em redes baseadas em hub. Rede baseada em switch não existe colisão em rede baseada em switch, ou existe menos colisão, poucas colisões, né? As conexões sem fios em um ambiente LAN ainda tem que levar em conta as colisões. E aí no sem fio é usado o CSMA-CA, tá? Com o método de prevenção de colisão. Enquanto um detecta a colisão, o outro previne para que não haja, tá? Como é que é feito isso? O dispositivo examina o meio físico para verificar a presença de sinal de dados. Se o meio físico está livre, o dispositivo envia uma notificação através do meio físico de sua intenção de usá-lo. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui um computador, outro computador, e aqui no meio eu tenho um roteador sem fio, ok? Quando esse cara tenta usar, ele verifica o meio. Se o meio estiver livre, ele vai mandar um sinal para cá falando assim, quero usar. Na hora que ele fala, que o host A fala que quer usar, o que o roteador faz? Ele interrompe qualquer tipo de caminho que o host B tente fazer. Se o host B também tentar usar, ele vai falar, pera aí que tem algum, o A está usando. E aí nisso ele evita a colisão. Ou seja, o meu roteador no meio do caminho, o meu access point, ele serve como um grande guarda de trânsito, dizendo, pode transmitir, agora é sua vez, agora é minha vez, transmite. Então ele fica fazendo isso o tempo inteirinho. Certo? Aqui. Então é assim que é feito na questão do CSMA-CA. Então o CD detecta a colisão e age depois que uma colisão já existiu. Tá? Ou seja, ele informa todo mundo em volta, ele faz com que todo mundo em volta fique sabendo que houve uma colisão. E aí todo mundo para de enviar, e aí quando zera esse buffer, quando todo mundo liga um reloginho aleatório, tá? Quando esse relógio chega a zero, cada um pode transmitir no seu tempo. Acesso baseado em contenção, né, no controle do acesso ao meio físico. As estações podem transmitir a qualquer momento, existem colisões e os mecanismos são CSMA-CD para rede com fio e CSMA-CA para rede sem fio. Tem que gravar isso, tá, gente? CD é para rede com fio e CA para rede sem fio, ok? Endereço MAC. O endereço MAC é o endereço de camada 2. Ele é um valor binário de 48 bits, tá? Expresso em 12 dígitos hexadecimais. E ele é formado de duas partes. A primeira parte é o OI, ou identificador organizacionalmente exclusivo. Então, cada fabricante tem o seu. São os primeiros 24 bits que são do fabricante. Eles indicam quem é o fabricante. Então, vamos supor que eu, Alexandre, resolva criar a fábrica de rede Alexandre Placas de Rede Limitada. Tá? Eu tenho que ir lá no I3E e solicitar um OI para mim. Então, eu recebo um OI. Né? Eu recebo uma marca, uma quantidade que é minha. Na verdade, eu compro. Né? E aí, eu designo os outros 24 bits, a outra parte, para cada placa que sair. Então, vamos supor que alguém me deu o número ó, A. Então, A são os meus primeiros 24 bits, certo? E aí eu vou... A minha primeira placa que vai sair, eu vou botar 000001.
Na segunda eu vou botar 0,00002 e assim sucessivamente, até chegar em F, 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 certo? Quando chegar em FFFF, FFFF, ou seja, o maior número possível, eu vou ter que solicitar um novo número. E aí eu vou ter que pagar. O grande problema é que hoje a gente sabe que existem fabricantes que repetem. Eu já peguei placa de rede com tudo zero aqui, 000000. Olha só que absurdo. E aí 3 placas de rede com 000000. Então isso aí tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso dá erro na rede. A operação da Ethernet. Como é que é feito o processamento dos quadros, né? Os endereços MACs atribuídos às estações de trabalho, servidores, impressoras, switches, roteadores, né? Exemplo de endereço MAC 00059A C3C 3C, desculpa, 7800 00059A. Esse 00059A, gente, é da Cisco, tá? E aí a gente pode ter expresso separado por traço, por 2 pontos ou por um ponto de 4 em 4, certo? Então a gente tem essas 3 formas de expressar. Que eu lembro que o mais comum é essas duas primeiras, ou com traço ou com 2 pontos. As mensagens são encaminhadas de uma rede Ethernet anexa às informações de cabeçalho ou pacote. Contém o endereço MAC de origem e de destino. Então, quando monta o quadro, ele pega o pacote e anexa ao pacote o endereço de origem e de destino do cabeçalho Ethernet, do MAC, né? A placa de rede visualiza as informações para ver se o endereço MAC de destino do quadro corresponde ao endereço MAC de destino dela. Então ela verifica o endereço que está lá na memória RAM dela e verifica, pô, meu endereço é 00059A3C 7800. Opa, recebi um quadro que faz parte, é para esse MAC, então é meu, então eu posso receber, tá? Se não houver nenhuma correspondência, ela descarta o quadro. Se é correspondente, aí ela desencapsula e manda para a camada superior da camada do modelo OSI, ok? Encapsulamento Ethernet, né? As primeiras versões de Ethernet eram relativamente lentas, com 10 megabits. Agora a gente tem tecnologias Ethernet que vão a 10 gigabits, na verdade até 100 gigabits, né? A estrutura do quadro da Ethernet adiciona cabeçalhos de trailer em volta da PDU de camada 3. Ou seja, ele botou cabeçalho e trailer em volta da PDU, em volta do pacote Ethernet, certo? A Ethernet 2, né, o padrão 802.3, ela determina que o quadro Ethernet pode ter no mínimo 64 bytes e no máximo 1518, tá? Quando ela tem menos de 64 bytes, tá, ela pode ser considerado um fragmento de colisão ou um hunt frame. Então, quando vocês verem esse nome, hunt frame, vocês sabem que é um quadro com menos de 64 bytes, né? E se o tamanho de um quadro transmitido for inferior ao mínimo ou superior ao máximo, ele é descartado, tá? A camada física, na camada física, versões diferentes de Ethernet variam em seu método de detectar colisão dados sobre o meio físico, tá? Gente, isso aqui a gente vai ter uma pequena alteração nisso quando a gente começar, quando chegarem as redes IPv6, porque a gente vai ter os quadros Jumbogram. Os quadros Jumbogram vão ser quadros grandes, que vão chegar a grandes tamanhos, mas ainda isso é previsto no IPv6. O quadro ainda não suporta isso, a camada de 2 ainda não suporta. Mas a gente acredita que vão ser feitas atualizações para isso. Outra coisa é que nesse novo quadro Ethernet, né, foi introduzido 4 bytes, que é justamente para fazer o controle de VLAN, a tag de VLAN 802.1q, protocolo 802.1q. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso quando a gente for falar de VLAN, essa aula de VLAN, tá? Mas é o que permite eu ter várias VLANs transportadas no mesmo tronco, ou no mesmo link, tá?
Porque se eu não tiver uma marcação, eu não vou saber de qual VLAN faz parte aquele quadro. E aí isso prejudica um pouco. Então ele identifica as VLANs, tá? Dentro de um tronco. Aqui ele vai explicar com um pouquinho mais de detalhes a introdução ao quadro Ethernet, ou seja, o quadro Ethernet. Então, campus, preâmbulo e delimitador de início de quadro, usado para sincronização entre os dispositivos emissor e receptor. Na verdade, gente, eu já expliquei tudo isso nessa nossa aula até aqui. Campo e comprimento define o comprimento exato do campo de dados do quadro e descreve que protocolo foi implementado. Campo de dados ou PAD ou payload, que também contém os dados encapsulados, ou seja, é o pacote IPv4 ou o pacote IPv6 encapsulado. Campo de sequência de verificação de quadro, usado para detectar erros em um quadro com verificação de redundância cíclica, são 4 bytes. Tá? Isso eu coloquei na transparência, apesar de eu já ter falado isso algumas vezes, mas eu coloquei porque a transparência muitas vezes vai ser um material de estudo para vocês, então tem que estar um pouquinho mais completa, por isso que eu sou um pouquinho repetitivo aqui às vezes. Endereços MAC são em hexadecimal, e aqui eu tenho uma tabelinha em hexadecimal. Então a gente tem aqui, o hexadecimal vai de 0 a 15, tá? Em decimal. Em hexadecimal vai de 0 a F, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são os primeiros 10 bytes, os primeiros 10 números, e aí eu não... hexadecimal eu não tenho mais como expressar. Como é que eu vou expressar com número? Então a gente entra com as letras A, B, C, D, E, F. Tá? E aqui é a representação em binário. Então é só para ajudar na conversão, mas para endereço Hex para endereço MAC a gente não precisa desses quadros, tá, gente? Isso é mais para mostrar como funciona os quadros, o endereço hexadecimal. A gente usa essa tabelinha, essa conversão lá no IPv6, que aí sim a gente vai precisar converter. No endereço MAC, a gente, pelo menos no CCNA, a gente não tem, no CCNT a gente não tem não precisa, fazer essa conversão. A representação do endereço MAC, como a gente já falou, aqui a gente tem ele com traço, com 2 pontos ou com um ponto. E aqui é uma saída lá, se você for no seu Windows, na saída do seu Windows, e colocar ipconfig/all, ele vai vir aqui, ó, physical address, endereço físico, que é o endereço MAC, vai vir expresso com um tracinho, que é a forma mais comum, é a forma que eu lembro mais comum de ser expressado, ok? Aqui a gente tem outras informações, como endereço IP, máscara de IPv4, se tivesse IPv6 aqui ele mostraria, mas não tinha, ele mostrou só IPv4. Quais os tipos de comunicação que a gente pode ter de endereços MAC? A gente tem o MAC unicast, os quadros unicast, tá? Que são de 1 para 1. Então eu tenho um host de origem com um host de destino, um nó de origem com um nó de destino. Então esse quadro vai ser um quadro unicast desse MAC para esse MAC, certo? Então esse é um quadro unicast. O quadro de broadcast, ele vai ser sempre para o destino FFFF. E aí quando ele manda, ele está mandando para todo mundo. Todo mundo daquele link vai receber. Todo mundo que faz parte da mesma rede, do mesmo controle de broadcast, vai receber esse quadro de broadcast, ok? O MAC de origem vai estar o MAC da máquina que enviou, mas o MAC de destino vai ter o MAC de broadcast. Por exemplo, a solicitação ARP é feita desse jeito, em broadcast, tá? Com endereço MAC para resposta. E o multicast? O multicast é quando é um grupo. Então, por exemplo, a gente tem alguns protocolos da camada de protocolos de roteamento, que eles têm um grupo de multicast. E esse grupo de multicast também tem eles no endereço MAC. Eu tenho o grupo de multicast IP e o grupo de multicast MAC de um SPF, de um RIP, porque esses roteadores às vezes fazem parte de uma rede de multiacesso, certo? Então é de um para um grupo. Então aqui eu tenho, quando eu mando para esse grupo multicast 0100.5E0000C8, nesse caso aqui esses 3 hosts vão receber desse exemplo, certo?
E aí normalmente o endereço IP de um multicast, tá aqui, ele diz isso aqui, ó, o endereço IP de um multicast, ele recebe um IPv4 que vai de 224.000 a 239.255.255.255. E o MAC vai sempre iniciar com 01005E. Começou com 01005E, você já sabe que é um endereço de multicast. E aí aquela história do endereço MAC versus o endereço IP. O endereço MAC é um endereço que não muda, semelhante ao nome de uma pessoa, né? É conhecido como um endereço físico, porque foi fisicamente atribuído à placa de rede ou ao host. O endereço IP é semelhante ao endereço de uma pessoa. Então eu sou o Alexandre, que eu moro em Niterói. Mas o Alexandre, posso me mudar para o Rio de Janeiro, que é uma outra cidade aqui do lado, mas eu posso continuar me chamando Alexandre. Então o MAC é como se fosse o nome e o IP é como se fosse o endereço. Essa é uma analogia que o material faz que eu achei que é muito legal realmente, tá? Com base em aonde se localiza o host realmente, é conhecido como endereço lógico. Então, enquanto o endereço MAC é físico, o endereço IP é lógico, e é atribuído a cada host por um administrador de rede. Ele coloca uma observação aqui embaixo, o seguinte: os endereços MAC físicos e IPs lógicos são necessários para que um computador se comunique, assim como o nome e o endereço de uma pessoa são necessários para enviar uma carta. Então, para enviar uma carta, eu preciso dos dois dados, do nome e do endereço, certo? São dados diferentes, para controles diferentes, para entregas diferentes, mas eu preciso dos dois. Porque se chegar uma carta aqui em casa e não tiver nome de ninguém, como é que eu vou saber para quem é? Para mim, é para minha esposa, é para o meu pai, é para minha mãe, é para o meu cunhado? É para quem? Eu não sei, né? Então, eu preciso do endereço IP e do endereço MAC, certo? O MAC gera uma conectividade ponto a ponto. Então, um switch ele vai fazer o controle dele baseado em MAC, certo? Porta de origem e destino em MAC. Um roteador examina o endereço IP. Então, a conectividade ponto a ponto, ela sai do host, passa pelo switch, passa para o roteador, do roteador para um outro roteador, e aí vai saltando em roteador para roteador, e aí cada um faz a sua análise. Os switches analisam camada 2, os roteadores analisam camada 2 e 3, certo? E aí aquilo inclusive é a mesma figura, porque é para exemplificar a mesma coisa. Ele vai trocando ao longo do caminho. Então ele sai daqui com o MAC do computador Paris para o roteador A. Mas o IP é do computador Paris para o IP Japão. E aí sai. Chegou no roteador A, ele vai trocar o MAC do computador A, vai ser o de origem, e o de destino vai ser do salto B. Mas o IP vai continuar sendo do Paris e do Japão. E aí o B manda para o C, do outro lado. O C, quando recebe, também vai desmontar esse pacote e vai remontar. E aí a origem vai ser o C e o destino vai ser o D. Certo? Mas o IP, isso aqui é o MAC, mas o IP vai continuar recebendo IP de origem Paris e IP de destino Japão. Então ele vai trocando ao longo do caminho o quadro, o endereço MAC, mas o endereço IP do pacote continua o mesmo. Ou seja, o pacote não é alterado, só é alterado o quadro. Então só altera o endereço do quadro. O endereço do quadro é só o endereço MAC. O ARP. O ARP é muito importante numa rede IPv4, certo? Qual a finalidade do ARP? O nó de envio precisa de uma maneira de localizar o endereço MAC do destino. Então eu vou enviar eu vou fazer uma comunicação entre o meu computador aqui do quarto e um servidor que eu tenho na sala onde eu hospedo filmes. Eu vou solicitar um filme para assistir aqui no meu quarto. Quando eu faço a comunicação, eu sei o IP do meu servidor, mas eu não sei o MAC. Então, o que meu computador faz? Primeira coisa, ele consulta a tabela ARP dele. Ele tem uma tabela ARP, ele consulta a tabela ARP. Eu sei qual é o MAC do IP 10001. Aí ele vai olhar lá e vai falar, não sei. Aí ele vai fazer uma solicitação ARP. O que é uma solicitação ARP? Ele manda uma resolução de nome
Ou seja, ele manda um quadro em broadcast para a rede inteira, perguntando quem usa o IP 10.0.0.1. Todo mundo recebe. Quem não tem esse IP, descarta. Quem tem esse IP, responde. E aí, quando ele responde, o computador de destino vai montar a tabela ARP dele e vai saber quem é o dono de cada IP. É assim que o protocolo ARP funciona. Tá? Então aqui, ó, eu sei os IPs. Então aqui, ó, preciso enviar as informações para o IP 192.168.1.7. O 192.168.1.7 é o H4. Ele não tem. Então o que ele faz? Ele manda um quadro em broadcast para todo mundo, perguntando quem usa. Esse cara vai descartar esse quadro, esse cara vai descartar esse quadro. Esse cara vai responder. E aí ele vai colocar lá na tabela MAC dele que 192.168.1.7 é do H4. E aí ele vai saber enviar. Tabela ARP, usada para encontrar endereço de camada enlace de dados que é mapeado do endereço IPv4 de destino. Então eu vou... É nessa tabela que o computador organiza e consulta quais os endereços MACs para cada IP, certo? Que ele tem. E uma solicitação ARP. Solicitação ARP é uma difusão de camada 2, ou seja, é um broadcast, é um quadro em broadcast, solicitando qual nó tem aquele IP. O nó que for responsável, que correspondeu ao IP, vai responder. Se nenhum destino responder à solicitação ARP, o pacote é pulado, porque o quadro não pode ser criado. Ou seja, ele não encaminha aquele quadro. As entradas de mapeamento estático podem ser inseridas numa tabela ARP, mas isso raramente é feito. Ou seja, eu posso ir lá e colocar estaticamente, associar um IP a um endereço MAC, mas isso pouco é feito. Tá? Então ele mostra aqui, ó, hostear. O hostear deseja enviar dados ao endereço IP 10.10.0.3, mas não tem uma entrada ARP. 10.10.0.3 é o C, então o que ele faz? Ele faz uma solicitação ARP para todo mundo, e aí ele vai colocar lá, ó, que o 10, né, 10.10.0, sai muito feio o 0 com o mouse, 10.10.0.3 tem o MAC tal. Então ele coloca essa associação aqui, e aí ele passa a ter. Observem que até o roteador, gente, numa rede, ou a interface Giga 00 da rede, desse roteador, faz parte disso. Ou seja, ele também, quando o computador tem um ARP para fora da rede, para uma outra rede, quem responde é o roteador. O roteador que responde, ó, eu tenho caminho para essa rede. Tá? Quando é para uma rede que não faz parte da mesma rede. Ó. Então, ó, ele manda um ARP para todo mundo. Aí o que acontece? Ó, só o C responde, ó, que é o dono do quadro. E aí ele faz a associação. Olha lá, ó. Beleza? Então vamos passo a passo aqui de novo. Ó. Então, ó, primeiro primeira coisa que ele faz aqui, ó, tá? É fazer uma solicitação ARP. Para o computador do A para o C. Aliás, ele faz para todo mundo. Aqui a gente vê, ele manda para todo mundo. Todo mundo recebe, processa e só o C responde. Os outros descartam. Quando todo mundo responde, ele coloca lá na tabela ARP e aí ele pode encaminhar o pacote. Observe que agora ele encaminha o pacote. Certo? Então, assim que funciona. Essa é a operação do ARP. E numa comunicação remota? Numa comunicação remota, quem vai responder isso é o roteador R1. R1 que vai responder. Porque quem vai ter isso, quem vai ter esse IP, né, vai ser o roteador. Então, observe que ele coloca lá que 10.10.0.254, porque como é que funciona? O host, ele já sabe que é para fora da rede. Então, ele tem que mandar para o gateway. Ele manda a solicitação do gateway. Ele quer saber quem é o gateway da rede. Ele não pergunta no ARP qual é o IP de fora da rede. O host sabe que ele tem que mandar para o gateway, porque ele faz lá a comparação da máscara de rede com o endereço IP, verifica que não está na mesma rede, aí sim ele faz a solicitação. Certo? Então, ele solicita o ARP do gateway. Ele não solicita da rede remota, tá, gente?
Como é que a gente faz para verificar a tabela ARP? Show IP ARP, ó. Show IP ARP no roteador. Ou num computador, ARP-A. E aí vai me dar a tabela ARP. Falando em switch, a gente vai ver um pouquinho de switch agora, né? Os switches são equipamentos de camada 2. Eu tenho switch de camada 3? Tenho, mas os switches, na sua grande maioria, são equipamentos de camada 2. Então, ele conecta dispositivos finais, né? Ele é um dispositivo intermediário que serve para conectar dispositivos finais. Ele executa o switching, ou seja, a filtragem com base apenas no endereço MAC. Tá? Então, o switch ele verifica o endereço MAC, vê a porta de origem e porta de destino, ou seja, a porta de entrada e saída do switch, e faz a comunicação dele baseada nisso. Ele cria uma tabela MAC que usa para tomar decisões de encaminhamento. E depende dos roteadores para passar para outras redes, ou seja, para encaminhar de uma rede para outra, ele precisa de um roteador. Okay? A tabela de endereçamento MAC de um switch, como é que ela é montada? Né? O switch recebe o quadro e aí ele monta a tabela de endereçamento MAC baseado na entrada, nos quadros que entram. Então ele baseia no endereço de origem do pacote. Tá? Ele nunca baseia no endereço de destino e nunca pega o endereço que está sendo transmitido, que está sendo enviado. Ele sempre pega o quadro que está chegando. Então, quando ele recebe um quadro, a primeira coisa que ele faz é ir na tabela e verificar se ele já tem aquela associação. Então, eu já tenho esse MAC na minha tabela? Não, não tenho. Então, eu vou botar lá que a porta 1 é do PC1. Beleza? E aí, vamos supor que esse quadro seja PC3. Ele também vai verificar na tabela se ele tem. Se ele não tiver, o que ele faz? Ele encaminha essa comunicação por todas as portas, ele faz uma inundação desse quadro unicast por todas as portas. O dono daquele endereço MAC vai receber e responder, os outros vão descartar. Quando houver a resposta, ele vai lá no endereço de origem e vai associar na tabela MAC dele. Certo? Existem dois tipos de comunicação em switching. Eu tenho a comunicação half duplex e a comunicação full duplex. Então, quando eu estou falando, quando eu boto um hub no meio da minha rede, eu diminuo a minha comunicação para um half duplex. E aí eu uso o controle CSMA/CD. Tá? Quando eu estou falando de switch para switch, ou de switch para computador, ou de switch para servidor, a gente usa o full duplex. Certo? MDIX automático. O MDIX automático detecta o tipo de conexão necessária. Na verdade, lembra que quando a gente falou no início da aula, lá na primeira parte da aula, dos tipos de conexão, os tipos de cabo para cada equipamento? O MDIX é um dispositivo que existe no switch Catalyst da Cisco, que ele vai verificar qual tipo de cabo que é e ele vai consertar a pinagem se o cabo estiver errado. Então, se eu tiver que ligar um switch num switch, eu tenho que usar um cabo cruzado. Mas se eu ligar um cabo direto e o switch tiver o MDIX automaticamente já ligado, ele detecta automaticamente isso e ele faz a pinagem internamente e conserta esse cabo. Então, fica indiferente qual cabo eu uso. Num switch Cisco, com esse dispositivo ligado, e isso já vem ligado por padrão, é indiferente qual tipo de cabo que eu vou usar, ele vai funcionar. E aí a gente vai falar sobre os tipos de encaminhamento de um switch. Né? Os tipos de encaminhamento de um switch. Eu tenho dois tipos de encaminhamento. Eu tenho o Storage and Forward, que é o padrão do switch Cisco, que o que ele faz? Ele recebe o quadro inteiro, faz a conta de redundância cíclica, o CRC, verifica se houve erro. Se houver o erro, ele descarta o quadro. Se não houver, ele encaminha o quadro. Então, esse é o método de encaminhamento padrão do switch Cisco. Tá? Ele recebe o quadro inteiro, verifica se tem erro e encaminha. O outro método é o Cut Through. É o método que ele recebe e encaminha quase que imediatamente. Tá? É para redes de alta velocidade, onde eu preciso, a perda de alguns quadros compensam a velocidade. Então eu tenho duas variantes, eu tenho o Fast Forward e o Fragment Free. No Fast Forward é o menor nível possível, ou seja, quando eu consigo ler o endereço
de origem, de destino, eu começo a encaminhar. Então, comecei a receber meus quadros. Recebi os primeiros 48 bits, ou seja, recebi os primeiros bits suficientes para eu encaminhar meu quadro, né, qual porta que ele está, eu começo a encaminhar. No segundo método, Fragment Free, ele recebe os primeiros 64 bytes para ter certeza de que não é um fragmento. Tá? Para ele não enviar fragmentos ou hunt, né? aqueles quadros hunt, que são aqueles quadros menorzinhos que estão em menos 64, que são pedaços de fragmento de colisão. Tá? Normalmente numa rede com colisão que se usa o switching Fragment Free. Mas voltando a falar, o método padrão da Cisco é o Storage and Forward, tá? É armazenar para encaminhar. Uma outra coisa dos switches é a questão da bufferização em memória em switch. O que é isso? Memória baseada em porta ou memória compartilhada. Memória baseada em porta, eu tenho um buffer disponível para cada porta do switch. Então, mesmo se a porta FA01 tiver toda lotada e as outras todas vazias, ele não vai usar. Ele vai começar a descartar pacote da FA01 e não vai... Quadros da FA01, né? São quadros, não são pacotes. Ele vai receber os quadros e descartar, porque a FA01 não tem mais espaço em buffer para armazenar nada. Enquanto que as outras portas estão livres, né? Então ele usa uma fila vinculada àquela porta específica. E a memória compartilhada, eu uso um buffer que é compartilhada por todas as portas. É um recurso mais inteligente e termina sendo o que o switch Cisco usa. Ele recebe e armazena, e ele guarda qual a porta. Então ele gerencia a memória como um todo para todas as portas, e ele vai usando memória. Então só vai encher a memória quando toda a memória do switch de todas as portas estiverem cheia, certo? E aí a gente tem aqui alguns tipos de configuração de switch, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, mas a gente vai falar aqui primeiro sobre a alimentação, PoE, que é o Power over Ethernet. Então alguns equipamentos como telefone IP, access point, câmeras IP, precisam ser alimentados. E aí, para que não haja necessidade de eu colocar um ponto de energia no local, que às vezes é um local de difícil acesso, por exemplo, uma câmera que vai ficar no alto de um prédio. Às vezes é difícil colocar um ponto de energia lá. Então eu chego lá com um cabo de rede, só é um único cabo e ele serve para armazenar, alimentar também a câmera de energia. É através dessa tecnologia, a PoE, Power over Ethernet. E aqui a gente tem os switches, né? Eu tenho os switches fixos, que são aqueles que são fixos, ou seja, cada caixa dessa é um switch separado, é um switch diferente. Eu compro ele com 24 portas, com 48, eu compro ele já pronto para usar. Eu tenho modular, muito usado em empresas de grande porte, em racks centrais, em cores de rede, né? Que são os switches, vamos dizer assim, são chassis na verdade, né? Eu tenho um módulo grandão e placas, e aí eu posso aumentar. Eu posso ter switches, na verdade, com muitas e muitas portas, né? Muito usados por empresas de médio para grande porte e operadoras. E eu tenho switches de configuração empilháveis. Esse talvez seja os mais usados hoje em dia pelas empresas de médio porte. Por quê? Porque eu posso empilhar até 4 switches simultaneamente. Eu tenho os cabos stake. Observe que eu ligo aqui, ó, o switch 1 no 2, o 2 no 3, o 3 no 4 e o 4 no 1 de novo. E aí eu formo aqui um ciclo e esse switch é visto como um único switch. Então, se eu tenho 4 switches de 48 portas, né? Se eu tenho 4 switches de 48 portas, eu estou falando de um switch de 192 portas. Ele passa a ser visto na rede como um único switch de 192 portas, certo? E isso tem sido o que a gente mais encontra por aí, são esses switches com essas portas stakes, com esses cabos que transformam esses switches em mais de um switch em um único switch. Tá? A tecnologia Cisco, normalmente eu consigo empilhar até 4 switches desse. Os switches também têm módulos, né? GBICs. Então, os switches têm essa condição, a gente pode ter alguns que têm essa condição, outros que não têm. Então, eu tenho lá um switch fixo de 24 portas, né, por exemplo, com um módulo de expansão, um slot de expansão no switch Cisco. Tá ok, pessoal? Então,
isso foi o que a gente tinha para falar sobre switch. Na transparência a gente tem alguns slides a mais que falam um pouquinho sobre switch de camada 3, que falam um pouquinho sobre encaminhamento, método de encaminhamento, mas isso é uma coisa que a gente vai falar quando a gente for falar de switch. Daqui a algumas aulas a gente vai falar especificamente de switch, e a gente vai falar sobre VLAN, roteamento de VLAN, e aí a gente vai falar sobre aqueles métodos de encaminhamento de switch de camada 3. Por enquanto vamos ficar na camada 2, a informação já está lá para vocês poderem ler, já para vocês poderem darem uma estudada, mas nessa aula de hoje a gente não vai falar sobre isso, a gente vai deixar para falar sobre isso, foi só uma introduçãozinha que a gente colocou, a gente vai falar na verdade sobre isso quando a gente for tratar desse assunto lá nas aulas um pouco mais para frente, ok? Bom, espero que vocês... Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Lembrem-se, dúvidas no fórum de dúvidas. Eu vou estar estou sempre olhando o fórum de dúvidas e estou respondendo as dúvidas na medida que elas estão aparecendo. Então espero vocês na próxima aula, ok?